Então, seguindo o capítulo 4 do livro O Perdão como Caminho, o Caminho do Perdão, de Alberto Almeida, a gente vai seguir pelo capítulo 4, onde ele lista os itens, as consequências do não perdão. E aí ele começa assim, número 1, consequências psicoemocionais, e ele traz a de Mateus, Novo Testamento, capítulo 18, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Fala assim. As repercussões do rancor e ou da culpa envenenadora em nível psicológico podem se restringir às emoções ou podem alcançar o nível mais refinado no campo mental, desorganizando a estrutura psíquica. Na emocionalidade, manifesta-se através da dificuldade egóica ao transitar nas relações interpessoais pelo acúmulo de lixo emotivo que traz para a interação com os seus interlocutores. Lixo emocional, né? Todo ressentimento e o remorso retido afeta a comunicação pela inadequação com que a pessoa se coloca, não somente perante o outro com quem se encrencou, mas também quanto às suas relações sociais em geral, como mecanismo de transferência de sua desestruturação interior. Assim surgem silêncios ruidosos, agressividade excessiva, complexo de superioridade, tristeza imotivada, medo exagerado, perfeccionismo, autocomiseração, complexos de inferioridade, mesquinhez, falas contundentes, distanciamentos nocivos, aproximações invasivas, etc. Tudo revelando conteúdos não devidamente elaborados, porque foram colocados debaixo do tapete e, como tal, transparecem no dia a dia ou então irrompem abruptamente, fazendo um estrago. O problema rancor, culpabilidade, não tratado, fica atuando consciente ou inconscientemente de forma negativa na vida, gerando conflitos variados. Quantas pessoas modelam verdadeiros estilos psicológicos a partir de culpas e ou mágoas retidas e acumuladas, determinando homens violentos porque arregimentaram mágoas na infância, mulheres deprimidas por não terem diluído a culpa pós-aborto provocado, jovens rebeldes com ressentimentos surdos pela forma como estão sendo desqualificados por seus pais ao longo da adolescência, idosos amargos, pois não conseguiram retirar do coração remorsos retidos ao longo de toda uma existência. Pessoas armadas de tantas mágoas acalentadas dia a dia, esposos com ciúmes mórbidos após traição que não foi seguida de perdão, pais ansiosos ao extremo por remoerem o fato de não terem logrado êxito em lidar na educação dos filhos, crianças tristes por mal compreenderem a dor, ressentimento de ser abandonada por pais relapsos. Enfim, pessoas de todas as idades e classes sociais, cultas e ignorantes, religiosas ou não, que sustentam o fardo pesado do azedume, da depressão, do medo, da intolerância, do ódio, da inflexibilidade, etc., por carregarem muitas vezes conteúdos de culpa e ou mágoas como geradores e alimentadores desses comportamentos. Contudo, a culpa, como o ressentimento, pode assumir graves proporções
de modo a atingir a dinâmica mental e comprometer a sua funcionalidade, desde manifestações simples até transtornos psiquiátricos. Portanto, a presença do não perdão pode afetar ainda que de forma singela uma ou mais das funções psíquicas, quais sejam o pensamento, a memória, a concentração, a atenção, a afetividade, o critério de juízo, a inteligência, etc. No âmbito de maior complexidade, o remorso e ou o rancor intensos estruturam patologias variadas no vasto capítulo da psiquiatria, para essa existência ou para outras futuras, como, por exemplo, nos transtornos da personalidade e da conduta, da ansiedade e do humor, chegando mesmo até as desorganizações mais graves, quais sejam a esquizofrenia e do autismo. Consequências psicoespirituais. Jesus disse-lhes aos seus discípulos: este gênero de espírito de nenhum modo pode sair senão com a oração. E essa é uma frase que está também em Marcos, Novo Testamento, em Marcos, capítulo 9, versículo 29. E Alberto continua: o plutônio, o césio, o urânio são temíveis pelo seu teor de radioatividade, capaz de lesar mortalmente a quem os manuseie ou a quem deles se aproxime. Longe estamos de aferir o poder mortífero do remorso e da mágoa para aquele que o retém na alma, espalhando seus efeitos nocivos para quantos se acheguem sintonizando com as suas frequências destruidoras. Tudo é sintonia no universo. Guardar resíduos deletérios, como o ressentimento e a culpabilidade, é o mesmo que fermentar lixo tóxico e exalar miasmas, atraindo companhias de igual afinidade para estabelecer simbiose, similares àquelas percebidas entre os detritos pútridos e as moscas varejeiras, o monturo e os abutres. Basta avaliarmos aquilo que cultivamos em torno da mágoa para identificar quais tipos de espíritos atraímos como potenciais obsessores espirituais. A animosidade sintoniza-nos com entidades hostis. A raiva conecta-nos com espíritos violentos. O ódio chama sicários cruéis. A vingança mobiliza espíritos assassinos. Em igual circunstância, ao redor do remorso, enseja conexão com entidades espirituais infelizes, estabelecendo quadros obsessivos reforçadores da culpabilidade ou indutores de estados outros lamentáveis, quais são o autodesprezo, a autocondenação, a autoflagelação, a depressão e a indução ao suicídio. Não é suficiente afastar os obsessores na tentativa de situá-los como causadores do dos desastres psicoespirituais que nos alcançam. Não adianta espantar as moscas, é necessário cicatrizar as feridas. Portanto, o trabalho é de autoevangelização, curando-nos as feridas da nossa casa mental através do perdão e assim preenchendo-nos a alma de amor, de vez que, como bem afirmou Jesus, quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos procurando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Após vir, encontra desocupada, varrida, adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele. E, entrando, habitam ali. E torna-se o último estado daquele homem pior que o primeiro. Esse trecho está aqui no Novo Testamento, Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Eis
E aí ele vai para outra etapa, consequências biológicas do não perdão. Eis que te tornaste são, mas não peques mais, para que não te suceda algo pior. Longe estamos de avaliar a extensão das consequências do não perdão. Toda atitude psicológica de fixação demorada no cultivo da culpabilidade ou da mágoa acarreta, além das alterações psicoafetivas mencionadas, distonias energéticas que caminham inevitavelmente para o corpo nesta ou em outras encarnações. Vide no final do capítulo 8, o quadro Predisposição mórbida e invasão microbiana. As disfunções psicoemocionais do espírito atuam no perispírito, que se ressente pela má qualidade dos pensamentos e das emoções, cheios de remorso ou de rancor. O perispírito afetado nas áreas em que a mente se fixa desequilibrada afeta o fluido vital, duplo etéreo, e, consequentemente, a harmonia do corpo. A princípio como uma mera sensação subjetiva de desconforto, depois como disfunção orgânica e finalmente como alteração lesional propriamente dita. As doenças se apresentam com feição infecciosa, vírus, bactérias, fungos, como processos degenerativos, manifestações congênitas, distúrbios autoimunes, dentre outras formas patológicas à maneira de escoadouro que drena o campo sutil, o corpo espiritual, para o organismo biológico, o corpo físico, na direção da saúde da alma, busca do perdão, iniciando ou concluindo assim um longo caminho do perdão, conforme se trate, respectivamente, de um espírito rebelde e recalcitrante ou de alguém que, tendo feito uma razoável jornada do perdão, não conseguiu evitar a materialização do resíduo remorso, ressentimento, através de uma enfermidade, em face de não ter logrado em tempo hábil a transmutação total de dor em aprendizado por meio do amor, misericórdia. Os primeiros, os revoltados e renitentes, estão apenas iniciando a caminhada do perdão, daí a doença representar amargo sofrimento expiatório, ao qual se seguirão outras etapas igualmente desafiadoras. Os segundos, os menos resistentes, mais dóceis, finalizam esta moléstia pela moléstia o seu processo libertador, ganhando o direito de serem novamente livres, marchando mais desembaraçadamente em direção ao Criador. Portanto, exclusivamente aqueles que usam do amor dispensam essas repercussões orgânicas às enfermidades, porque eliminam hostilidade e ódio dos outros, bem como como suas próprias faltas e culpas, pela via do amor, perdão, transformando as encrencas em aprendizados muito antes que suas consequências possam atingir a indumentária orgânica. Prescindem da enfermidade pedagógica porque se valem do amor que cobre a multidão de pecados. E aqui ele faz um esquema, eu vou tentar ver se dá para ser visto. Vou encerrar com esse aqui. É isso aí.